E atenção, vamos começar o programa hoje falando de um problema muito sério. O problema é o caso da Laudelina. Ela esteve aqui no programa reclamando do serviço de cobertura na garagem do prédio onde ela é síndica. Fez uma obra lá. Todo mundo ficou contente. Puxa, agora a gente vai proteger nossos carros, né? Só que com as fortes chuvas, esse telhado despencou. E aí atingiu alguns carros. Prejuízo total, o pessoal reclamando, ela é síndica. Bom, o pedreiro falou pelo telefone, não tinha jeito de resolver, a culpa é sua, a culpa é do outro. Aquela confusão. O Celso então teve que ir pessoalmente, para encontrar uma solução para esse caso. E agora a gente vai ver o que é que aconteceu na reportagem. Vamos lá. Você se recorda da dona Laudelina? Ela nos procurou reclamando que o serralheiro tinha montado no prédio dela, ou seja, no prédio onde ela é síndica, uma estrutura e a estrutura caiu. Vamos rever o que aconteceu no palco do programa da tarde antes de entrarmos aqui no prédio? A costureira Laudelina Brandão procurou o Patrulha do Consumidor porque ela é síndica de um condomínio em São Paulo e contratou uma serralheria para fazer toda a cobertura das garagens. Isso no fim de 2011. Na época, foram gastos R$ 28.700. Depois que o serviço foi feito, vieram as chuvas e os problemas começaram. Eu contratei o serviço em novembro de 2011. Ele me terminou em março de 2012. Quando chegou em junho, chovia bastante e caiu 65% com o muro junto. E atingiu 6 carros nessa época. Tinha um rapaz estacionando o carro que ficou preso dentro do carro. Esses rapazes, até processo, abriu para mim, que eu tive que pagar em juiz. A síndica está há quase 2 anos tentando fazer valer a garantia e chegou a implorar para que o serralheiro retornasse, porque o que restou da cobertura está totalmente comprometido e oferece risco à segurança dos condôminos. Ele examinou, ele fez o orçamento, ele fez o contrato, a empresa é Serralheria 3R. Sabe por que é 3R, ô Brito? É assim, ó, o nome do proprietário é Rui Roberto Ramos, por isso se chama Serralheria 3R. Que fica no bairro Jardim Líder, em São Paulo. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, é o Rui que tá falando? Sim? Oi, Rui, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos recebendo aqui a Laudelina. Você conhece ela, síndica do prédio que você fez uma obra lá? Sabe? Sim. Tá. Você fez um contrato com ela, tem um contrato aqui em mãos, Rui. O contrato estabelece uma garantia. O telhado caiu em cima dos carros, você foi lá, fez um suporte, deixou largado lá, não voltou mais para cumprir a garantia. O que está acontecendo, Rui? Foi feita uma parte de alvenaria e a alvenaria eu passei para ela que não estava correto. Quem fez a alvenaria foi um pedreiro dela. E ele simplesmente não fixou as colunas. Vamos fazer o seguinte, Rui, presta atenção. Deixa eu só falar o seguinte. Nós vamos lá. Vamos fazer uma vistoria. Você sabe que garantia é obrigatória. Se você provar que não é responsabilidade tua, acabou por aí. Se você não provar que a responsabilidade não é tua, ou seja, a responsabilidade é sua, aí nesse caso você vai arrumar. Você sabe que o não cumprimento de garantia dá pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Você sabe disso, né? Correto. Bom, a dona Laudelina já está nos aguardando com o senhor Rui. Como vai, Laudelina? Tudo bom? Tudo bem, senhor. Tudo bom? Como vai, Rui? Tudo bem? Leone, prazer. Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu? O serralheiro e o pedreiro contratados para fazer a obra caminham com Celso Russomano pelo local e tentam explicar o que aconteceu. Olha, só pode ver ali, ó. Tô vendo, tá colada a estrutura na parede. Tá colado, mas foi... Ele está dizendo que você não fez a presilha, não prendeu. Agora só quero te fazer uma pergunta. A presilha é só aquilo ali? Porque Sim. não adiantaria prender nada aqui. Não, ali. certo aqui, senhor, que eu pedi para ela. Essa coluna, Tá. essa coluna, ela, sem o ferro e sem cheia, bem dizer, ela Tá certo. Agora, você fez os ganchos para ele encher? Esses ganchos,
Eu fiz, eu vou mostrar para o senhor essa primeira. Eu não, fiz. Mas aqui não tem. Não tem, simplesmente eu ia colocar juntamente com ele. Peraí, ia não significa colocou, não, né? Não, mas tudo bem, concordo com o senhor. Se você ia colocar e não colocou, olha, isso daqui tá muito ruim, olha só. Mas não tá preso, ele não prendeu. Sim, mas como ele... Deixa eu fazer uma pergunta técnica. O que adiantaria ele prender ali? Não, mas ele não colocou o ferro. Se a gente não tem gancho... Senhor Osmano, Oi, pois não. Vou explicar pro senhor. Vamos lá. Eu sem a máquina aqui. Ó, eu vou cortar. Isso aqui isso daqui é vazado. Não, mas é pra encher. Força, né? É pra encher. Encher do quê? Concreto, ferro. Eu picotei, eu tenho onde eu picotei. Ele está dizendo que era para encher de concreto e ferro. Isso. Você falou para ele que era para encher de concreto e ferro? Essa valia nem até para encher de concreto é difícil. Não, você jogar por cima. É só, eu pedi para você fechar dos lados. Aqui ela tá longe, lá na frente ela tá colada. Não, tá nem concreto tem dentro. Então, ó. Vamos olhar lá pra gente ver. Por quê? Isso, ali em cima, ó. Ali em cima eu tô vendo que tá preso. Aqui eu tô vendo que tá preso. Mas aí tem gancho. Este muro aqui. A coluna acabou aqui? Foi daqui pra cima. Não, a coluna pra cima não existia, né? Não existia. Não existia. Tá lá as colunas. Ele pendurou a cobertura nas colunas e rascou tudo no chão. Vem cá, eu quero te ouvir. Ele está explicando aqui que ele te ofereceu 3 orçamentos, é verdade isso? Não entendi. Ele te ofereceu 3 orçamentos? Não. Fiz. Não. Então, não, seu Rui. Escuta o que eu estou falando para ela concluir, para depois a senhora concluir. Sim. Tá? Então, depois a senhora se lembra, só para a senhora se lembrar. Eu não passei para a senhora uma coluna para não usar o muro? Não. Passei, sim, eu passo. Não passou. Não. Inclusive essas colunas que nós pedimos foi até depois. Foi depois. Do orçamento que nós pedimos justamente para reforçar. Não, para reforçar por causa da distância que ficou. Mas o senhor não me deu as ideias dessas colunas. Não, deu. Dona Laura, eu não faço, eu não ponho, eu trabalho de acordo com o que eu passo para a senhora. Só que o senhor não passou para ninguém o sistema da sua cobertura. Não, passei. Eu não vim aqui para estruturar o muro, para o senhor pendurar a sua cobertura no muro. Eu perguntei. Você pendurou a sua cobertura no muro. Não, eu perguntei. Não foi o muro que derrubou a sua cobertura. Eu perguntei. Eu perguntei para ela. Ele fez a cobertura e ele foi presa no muro do jeito que está lá embaixo. Vamos lá embaixo. Sim, vamos. Que o muro caiu, todo mundo está vendo que o muro caiu, né? O muro caiu, não tem saída de que o muro caiu. Aqui... torceu também. Aí torceu, mas ela está presa. Eu achei uma coluna aqui. Quem que fez aquela... Eu achei aquela coluna. Tá bom. Eu que enchi. Você que encheu? Eu que enchi não é nem serviço meu, é serviço dos ajudantes dele. Eu enchi isso aqui. Tá jogando em cima de mim, não sei porquê. É serviço, tá? Não. O senhor nem aqui, o senhor ficar, pra comer, ficar 2 expedientes, tem dinheiro. Deixa... Olha, esse tá bom. Eu tô vendo que não caiu, eu tô vendo. Eu tô vendo que não caiu. Aqui, como é que foi preso aqui? Tá, ainda tá preso. Como é que foi preso aí? Mesmo sistema. Ó, tá vendo? Lá ele não colocou nada. Foi grapa. Vamos continuar aqui pra gente entender o que aconteceu, tá certo? Então. Eu tô vendo aqui que, nesse caso aqui, nós temos as vigas presas na parede, não cedeu do muro, continua preso no muro, mas o telhado arreou. Não, porque cedeu o rock. Ali soltou totalmente. Onde soltou? Bom, ali baixou bem mais, ele que levantou. Eu tô vendo que soltou. Então, eu tô vendo ali que soltou. Sim. E tô vendo ali que tem uma grapa sua. Sim. Correto? Correto. Que a grapa não tem a profundidade devida para poder segurar. Mano. Porque mesmo aqui, mesmo aqui que tá preso, e aí começa a soltar ali, mesmo aqui que tá preso, você vê que o telhado cedeu, tá cedendo. Você mesmo calçou aqui. Tá certo. Você mesmo calçou com esses pedaços da mão francesa que sobrou para poder segurar. Então, o que a gente está vendo aqui, vou te dizer, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: nós temos um telhado de zinco pesado em cima de mãos francesas, que com o peso da água, eu não estou discutindo o muro lá. Porque também tem outra coisa, o muro tem 2 lados aqui dessa história. O muro não era suficiente
E a estrutura que ele montou também não é. Depois de muita conversa e observações técnicas, Celso Russumano conclui que algumas avarias na obra ocorreram por conta de um muro que não estava adequado ao porte da obra, mas deixa claro a parte que é da responsabilidade do serralheiro Rui. Nós temos dois problemas. Um problema do muro. Isso é um problema do prédio. Ele está me dizendo, eu estava pensando que ele levantou o muro daqui de baixo. Não, ele só fez 3 fieiras ali. Para alcançar a altura então, por causa da nós figura. temos um problema da coluna aqui. As colunas deviam ter sido levantadas até o topo do muro, porque nós temos ali um terreno em declive e tem uma quantidade imensa de terra ali, que vai pressionar, evidentemente, ainda mais desmatado do jeito que está, porque ali aquilo lá, na verdade, não tem uma grama, não foi preparado para isso. Toda a água que cai aqui, evidentemente, pressiona o muro e vai fazer o muro. Então, a força da água, mais o muro e a estrutura, e mais o telhado, e a força da água em cima do telhado, tudo isso colaborou para vir abaixo. Agora, em relação ao muro, existe responsabilidade do prédio já na época da construção. Quem fez esse muro aí a gente precisa buscar quem fez o muro. Então, mas se ele tivesse me avisado que o muro não ia aguentar, eu tinha feito coluna. Mas ele não podia saber, Agora, ele não podia saber, mas aqui existe responsabilidade dele. Aqui existe porque as mãos francesas, elas estão mostrando aqui que elas abaixaram por conta do peso do telhado, olha. Nós temos aqui, ó, está claro aqui. Não está comprometido com o lado de lá, nós estamos bem distante e nós estamos vendo aqui, olha, que sem esse suporte que você colocou, isso aqui ele já teria descido. Não, olha. Então veja bem, deixa eu só fazer uma colocação. Pode fazer. Por favor. Laudelina, você como síndica do prédio. Sim. Esse lado aqui, até ali, ele tem que resolver o problema. Certo. Tá? Eu, se tivesse no lugar dele, eu não teria feito 100 colunas aqui. Eu não teria. Eu teria colocado uma coluna entre cada garagem aqui. Os donos dos veículos paravam os carros, como em qualquer prédio tem colunas para sustentação. Bom, para ele fazer o que ele fez aqui, eu não fiz um laudo técnico. Se eu fizer um laudo técnico, o engenheiro vai dizer se esses ferros que você colocou têm condição de sustentar o peso do telhado mais a água da chuva, tá certo? Ele vai dizer. De uma forma ou de outra, esse pedaço aqui, daqui até lá, ele tem a obrigação de resolver. Veja bem, essa manutenção daqui do fundo é tua responsabilidade. Deixa eu explicar por quê. A lei estabelece o seguinte, que todo produto e todo serviço tem garantia. Sim. E a lei estabelece também que existe um vício. Quando a lei fala de vício no Código de Defesa do Consumidor, a lei fala de defeito. Aqui existe um vício oculto, um defeito escondido que só apareceu com o tempo. Agora, você veja bem, aqui desse lado, por que esse lado aqui não tem problema? A distância do telhado não é tão grande quanto aquela. Então ele está dizendo aqui que ele vai resolver o problema desse espaço aqui, tá certo? Vai firmar o telhado para que ele não desça e dali para lá, ou seja, daqui para lá, aonde o muro não suportou, aqui é onde o muro não suportou, A responsabilidade, é a responsabilidade do prédio, porque o prédio não poderia ter... Inclusive o telhado? Exatamente. Sim. Porque, agora, na verdade, é o seguinte, você tem as telhas ainda, depois você... Tá ali atrás. Então, se existem as telhas ainda, ele faz a estrutura, paga só a estrutura e coloca as telhas, porque as telhas, elas estão inteiras, não estão inteiras? Pode estar uma amassada, uma coisa... Tem algumas amassadas, mas são poucas. Então, dá para aproveitar as telhas e faz uma estrutura mais forte depois de reconstruir o muro, tá certo? Aí não tem a despesa do material que já tem aí. Certo. Tá certo? Certo. Tá bom assim? Tá? Resolve o problema assim? Tá? Então, tá bom assim? Depois a gente volta para mostrar como ficou aqui. Seu Rui, quando que o senhor vai vir resolver esse canto? Quando é que você vem aí, Rui? Olha, eu vou vir, eu vou trazer os pontaritos, eu vou tirar isso aqui, vou escorar ela, porque eu vou cortar e jogar no lugar. Só que o que vai acontecer? Eu tenho
uns compromissos. Tá, então já que você tem compromisso, dá uma data pra gente. Em quanto tempo você vem aqui? Daqui mais ou menos uns 20 dias, 22 dias. 22 dias você começa a obra aqui? Eu começo a obra aqui. Tá bom, então nós vamos acompanhar. Se for possível antes, Tá. Aí eu venho, a gente trava ela lá direitinho. Tá. E aí a gente volta pra mostrar que ficou bom o serviço, que resolveu o problema. Certo. Tá bom assim? Tá bom. Tá ok? Tá bom. Tá bom pra vocês assim? Tá bom pro condomínio? Tá bom. Tá bom pra você? Tá bom. Tá? Estando bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente, depois a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Vai ficar pendente por enquanto, vai ficar provisoriamente pendente, se é que isso não é uma redundância. Porque tem que resolver, os problemas não se resolvem sozinhos. O Celso foi lá porque essa cobertura, se tem um temporal mais forte em São Paulo, que nesse ano ainda bem não teve muito temporal aqui, aliás está faltando chover em São Paulo, tivemos poucas chuvas, esse telhado, essa cobertura poderia despencar em cima de pessoas, provocar uma tragédia nesse prédio. Num dos carros tinha gente dentro e a pessoa ficou presa dentro do carro. Ficou presa dentro do carro, quer dizer já não foi um mal susto. maior, né? Exatamente, então não adianta tapar os olhos quando existe um problema para ser resolvido, tem que resolver. E o Celso, quando não dá para resolver aqui, ele vai lá. O Rui vai resolver a parte que cabe a ele. Agora, ali, esse muro que vocês estão vendo ali, o prédio, quando mandou subir o muro, não mandou subir as colunas, porque o gasto seria maior e eles quiserem economizar. Então, diz o ditado, né? Faz economia demais, depois paga 2 vezes. Exatamente. Paga 2 vezes. E aí, nesse caso ali, nesse espaço ali, é responsabilidade do prédio, o muro veio abaixo por causa da força da água, então ali o prédio vai ter que consertar. Do outro lado, o serralheiro vai ter que consertar. Nós vamos agora para um caso que é gravíssimo, gravíssimo. Essa senhora que está aqui é a Rosana, ela é mãe de aluno de uma escola pública. Nós vamos chegar nela, mas só para concluir essa história aí da precariedade de uma obra. Eu estou espantado ao ler nos jornais que o Luiz Antônio Medeiros, que já foi sindicalista, presidente da Força Sindical, mas hoje ele é do Ministério Público, a maior autoridade do Ministério do Trabalho aqui em São Paulo, ele foi lá ao Corinthians e constatou, depois da morte que houve aí do operário, constatou várias irregularidades, vários problemas na parte de segurança para quem está trabalhando no estádio. Ele é o delegado do Ministério do Trabalho para São Paulo, para o estado de São Paulo. E ele deu uma entrevista dizendo assim: nós vamos fazer de conta, nós vamos tapar os olhos para algumas coisas aqui, porque senão não vai sair para a Copa. Eu fiquei espantado de se admitir uma situação como essa. Porque uma obra dessa magnitude, um estádio que vai receber milhares de pessoas, não deveria ser construído com essa negligência. Se não é dele, é de quem está fazendo a obra. Mas a gente está de olho nesse caso e é outra história. Mas agora vamos ao caso da Rosana e não é só dela. O Celso já disse aqui algumas vezes que o serviço público também está enquadrado no Código de Defesa do Consumidor. E como a escola tem papel fundamental na educação das crianças, algumas mães do interior de Santa Catarina procuraram o programa da tarde. Essas mães reclamam, elas dizem que tem uma professora de uma escola pública, segundo elas, né, segundo as mães, que é muito agressiva com os alunos. Então eu peço a você de casa que preste muita atenção na reportagem que vem aí, porque depois a Rosana vai falar. Vamos ver. A Patrulha do Consumidor veio até Rio do Campo, uma cidade do Alto Vale do Itajaí, que fica a 280 quilômetros da capital Florianópolis. Hoje o município tem quase 6.200 habitantes e nós estamos aqui a pedido de algumas mães que reclamam de uma professora que dá aulas para alunos da primeira série. As crianças têm apenas 6 anos de idade e, segundo as mães, sofrem com o tratamento ríspido e por vezes agressivo da professora. Algumas mães preferem não se identificar por medo de represálias aos filhos, mas contam que os maus tratos por parte da educadora acontecem há algum tempo. Há pelo menos 3 anos, a filha dessa mulher ficou traumatizada com as atitudes da professora. Ela batia nos alunos, ela era grossa, tanto que a minha filha levou um trauma por causa da grosseria dela, do jeito dela falar, de cobrar. Ela era muito tímida, ela tinha vergonha. Então
aquilo para ela virou um trauma e ela passava mal. Cada vez que ia para a escola, ela ficava ruim, tinha que voltar para casa. Daí ela reprovou e um ano ela perdeu porque ela não conseguia voltar para a escola. Ela passou por um tratamento psicológico. Os filhos de outras 2 mulheres também foram alunos da mesma professora no ano passado. As mães relatam situações semelhantes. Eu chamei meu filho e perguntei para ele se estava acontecendo. Ele disse que sim, que a professora deixava ele sem cadeira, deixava ele em pé lá na última carteira e que ela estava puxando o cabelo da nuca dele. Ela pegava ele pelo cabelinho da nuca e puxava. Que ela disse que ele estava perturbando, concordo que ele estava perturbando, mas não era... Sim, eu acho a forma dela tomar essa atitude, né? Meu filho, ele queria um lápis branco emprestado do coleguinha e ela não deixou emprestar. Ela pegou pelo braço, segurou firme, socou ele na cadeira e disse que não era para emprestar o lápis. Você, como mãe, se preocupou em perceber se ele estava realmente falando a verdade ou estava inventando aquela história? Aí eu perguntei outras vezes, ele me repetiu a mesma história. Mãe, ela segurou firme no meu braço, me socou na cadeira e disse que não era para me emprestar o lápis branco. E às vezes tinha dia que ele não queria ir para a escola e eu às vezes até brigava com ele, achava que era preguiça dele. E na verdade era por causa da professora, né? O caso mais recente aconteceu com a filha e a sobrinha de Rosana no mês passado. O filho mais velho dela acompanhou tudo de perto. Eu estava na educação física, daí a minha irmã pegou e foi lá me chamar, daí que ela falou que ela tá com dor de barriga. Daí eu peguei e fui lá pegar elas, né, levei elas na secretaria, a diretora trouxe elas, mandei elas sentar ali. Na hora que a diretora estava trazendo chá, a professora apareceu e disse, não precisa porque ela já tá boa, já foi no banheiro. Daí eu disse, como é que tu vai levar ela pra ela pra dentro da sala se ela tá mal aí? Vai deixar ela a tarde inteira mal. Daí pegou e virou a cara e foi, né? Daí na hora do recreio eu peguei e fui lá perguntar pra Bruna o que deu. Daí ela me disse que a professora ia deixar ela de castigo e mandou ela calar a boca. E daí ela pegou, ficou vermelha, ela ficou envergonhada na frente de todos os alunos dela. A menina lembra de como foi levada de volta para a sala de aula. É que eu queria tomar chá e daí a professora não deixou, ela pegou pelo meu braço e foi com força. Daí eu fui pra fila. A prima diz que ficou constrangida com a ação da professora em frente aos coleguinhas. A professora pegou a Raíssa por o braço, daí empurrou ela com tudo e a gente foi pra dentro da sala. Daí eu tava começando a chorar, a Raíssa falou pra mim parar de chorar. E eu parei de chorar. Eles riram de mim, eu fiquei com vergonha, eu fiquei triste. Ao saber do que havia acontecido dentro da escola, Rosana fez um desabafo em uma rede social. A partir daí, ela precisou tomar outras atitudes. Depois de todo o ocorrido, eu fui falar com a diretora e dela me contou tudo o que tinha acontecido nos mínimos detalhes. E eu cheguei em casa à tarde, na quarta-feira, e botei um comentário no Facebook sobre o que tinha acontecido, mas não botei nome de colégio e nem de professora, era só um desabafo para melhorar a educação do colégio. E daí, quando foi na quinta-feira de manhã cedo, eu estava dormindo, uma das diretoras me ligou de manhã cedo, às 8h30 da manhã. Daí ela disse, olha Daniele, para ser melhor para você, eu acho melhor você tirar o teu comentário do Facebook. Ela disse, porque tu sabia que isso pode prejudicar a Raíssa aqui no colégio? Eu se senti como uma ameaça que ela fez para mim. A cunhada de Rosana comentou o post na internet e também foi procurada por membros da escola que não gostaram dos comentários. Veio uma pessoa do colégio e disse assim para mim, olha, eu vim pedir para você retirar o que tu colocou na rede social. Ela foi bem clara, eu nem vi o que está escrito, ela falou. Só que eu vim pedir para você retirar que você não sabe com quem você está mexendo. Aí eu, aquela hora já, né, eu disse, não, peraí, vocês não sabem com quem estão mexendo. Vocês mexeram com uma criança, agora é comigo o negócio, com a Bruna não é mais. Após ouvir os depoimentos de Rosana e dos filhos, a delegada vai decidir qual procedimento vai ser instaurado. Em seguida, a professora também deve prestar esclarecimentos. Por enquanto, as mães aguardam uma resposta, pois temem pela segurança dos filhos. As mães já procuraram ajuda de várias formas e não tiveram retorno. Esse é mais um caso para a Patrulha do Consumidor.
Olha, nós devemos sempre ouvir o que as nossas crianças têm a nos dizer, porque eles passam muito tempo na escola e a gente não consegue, os nossos olhos não alcançam para ver o que está acontecendo lá no pátio da escola, na sala de aula, com os outros alunos, com a professora. E aí é o seguinte, eles emitem sinais, eles emitem pequenos sinais às vezes que representam algum drama que a criança está vivendo em algum lugar na escola por parte de alguém. Isso não poderia estar acontecendo de forma alguma num tempo em que nós estamos discutindo com psicólogos, com políticos, com autoridades, se um pai ou uma mãe tem ou não tem o direito de dar uma palmada, se a palmada é educativa ou não é. Imagina um professor agindo com agressividade, segundo relatos das mães. Segundo o relato das mães. Nós estamos recebendo aqui uma delas, que é a Rosana. Bem-vinda, Rosana. Bem-vinda. Pois é, Brito. A Rosana insistentemente nos procurou durante uma semana, foi isso, Rosana? Foi. Até que você conseguiu falar Sim. com a gente. Por que tanta insistência em conversar com a gente? Porque assim, a primeira coisa, quando a Bruna chegou e me contou o que tinha acontecido, eu fui na escola falar com a diretora para ver, né, o que estava acontecendo. Ela falou que a professora tinha pegado atestado, que ela não estava lá no momento para mim falar com ela. Aí eu falei... Ela estava afastada, Estava professora. afastada. A partir daquele dia ela estava, né, de licença. Eu disse, olha, aconteceu um fato com a Bruna, né, relatei o que tinha acontecido. Eu disse, eu não gostei, eu não vou permitir que ninguém machuque os meus filhos. Eu disse, porque a educação vem de casa. Eu disse, eles estão aqui na escola para aprender, né? Claro. Aí eu peguei e... Diga-se de passagem, a repreensão foi porque as duas são primas. Primas. Né? Uhum. Então, a sua filha viu a prima sentindo dor. Sentindo dor, ela estava chorando, barriga. sim. Elas estavam na área de fazer refeição do colégio. E a professora, nesse momento, a Bruna não viu. Ela viu o irmão dela, que é mais velho, foi e chamou ele para contar, para ajudar, né? Que a Raíssa estava passando mal. Para levar para a diretoria. Isso. Aí ele pegou as duas e levou para a diretoria, para a diretora fazer um chá. Para a secretaria. Para a secretaria, Uhum. isso. Aí levou lá, a diretora, né, disse, não, vou fazer um chá para ela. Nesse momento ela foi fazer o chá. Aí a professora veio e disse assim, vão para a fila e vocês vão para dentro da sala de aula. Aí uma das diretoras disse assim, não, ela está doente, ela está fazendo um chá para ela. Ela disse, não, ela não vai tomar o chá. Nossa, então a diretora não tem autoridade sobre a professora. Não, a diretora não conseguiu ter autoridade naquele momento. Ela não, né, aí a diretora não disse... exerceu a autoridade dela. Não, a diretora disse, ó, vou levar o chá na sala de aula. A professora retornou a dizer, não, ela não vai tomar o chá. E o meu filho mais velho presenciou essa cena. Seu filho mais velho tem quantos 14 anos. E as duas meninas? Tem 6 anos. 6 anos cada Aí uma. o meu filho falou para a professora, assim, tu vai deixar ela ir doente para a sala de aula? Ela fez que nem ouviu e levou as meninas para a sala. Aí nesse momento ela chegou na sala e perguntou para as crianças, quem contou para a diretora que a Raíssa estava doente? As crianças falaram, são crianças, né? Claro, não mentem. são verdadeiras, Foi a né? Bruna. Aí ela pegou a Bruna e disse, tu vai ficar lá fora, de castigo, e cuida da tua vida e cala a boca. Aí ela colocou lá para fora da sala, no banco. Essa professora é mãe? Olha, aí o que aconteceu? A diretora Você sabe foi... se ela é mãe? Não, não é mãe. Não é mãe? Não é mãe. Por isso que às vezes ela pode estar fazendo isso, né? Ela não sabe a dor que dá uma mãe saber que o seu filho foi para a escola para estudar, para aprender, e está sendo humilhado, né? Assim, machucado por dentro, né? Que ela não queria mais para a escola. Ela chegou chorando, eu não quero ir mais. A professora brigou comigo. Bom, eu quero explicar para você que está nos assistindo, porque a Rosana, mãe desta criança de 6 anos de idade, está aqui. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação ao fornecedor de produto ou de serviço. Só existem essas duas hipóteses. Ou é fornecedor de produto ou é fornecedor de serviço. Então diz aqui, olha, vamos lá. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam qualquer tipo de atividade, de produção ou prestação de serviço. Se o Código de Defesa do Consumidor diz que os serviços públicos estão enquadrados aqui, para ficar muito claro e sem dúvida alguma, o texto da lei estabelece no artigo 22 a responsabilidade dos órgãos públicos. E muita gente não sabe que os serviços públicos todos, educação, saúde, segurança pública, transporte coletivo
e a gente pode aí enumerar uma série de outros serviços públicos, todos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Se não, vejamos o que diz o artigo 22. Vamos lá. Os órgãos públicos por si, quais são os órgãos públicos por si? São os órgãos públicos diretos, ou seja, aqueles da administração pública direta, saúde, segurança, educação. Os órgãos públicos por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, né? E um tratamento para com a criança tem que ser adequado. Adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Então, dito isso, está muito claro para todo mundo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. E por que uma mãe de uma aluna de uma escola pública está aqui no programa. Como se não bastasse tudo isso que eu mostrei para vocês, ainda o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor estabelece os direitos básicos do consumidor. Então diz aqui, ó, são direitos básicos do consumidor. E eu vou aqui no último inciso, no inciso 10º, para mostrar para vocês o que fala sobre serviços públicos. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Serviços públicos em geral. Então, está muito claro que o Código de Defesa do Consumidor tem os seus tentáculos espalhados em cima do serviço público. Por isso é que ela está aqui. Fez questão de vir aqui para pedir o quê? O que você quer em relação a essa história toda? Conta. O que você quer da escola? O que eu quero da escola, sim, porque eu fui em todos os meios, né, que eu podia ir antes de chegar na imprensa. Você foi aonde? Vamos lá. Eu fui no Conselho Tutelar. E o que aconteceu no Conselho Tutelar? Eles falaram que eles não podiam fazer nada, que era com a direção do colégio. Então, ou seja, porque estava dentro do colégio, eles não poderiam entrar lá. Teria que tomar providência. Sim. Você conversou com a diretora do colégio? Conversei primeiramente com a diretora, né, como no primeiro dia. Pedindo providência. Isso. Aí ela falou que eles iam tomar providências. Só que aí eu cheguei em casa e coloquei aquele comentário no Face. O que aconteceu? Foi uma pessoa do colégio na minha casa pedir para mim retirar, né, o que eu tinha colocado. Você se sentiu ameaçada? Eu me senti ameaçada, porque eu não coloquei nome de colégio, eu não coloquei nome de professora, nome de ninguém. Diga-se de passagem, nós não estamos nem divulgando o nome da professora aqui, porque nós não somos um tribunal. Nós estamos aqui recebendo uma reclamação e vamos ligar para quem de direito, ou seja, as autoridades de educação do estado de Santa Catarina, especificamente na regional daquela cidade. Rio do Campo. Exatamente, na cidade do Rio do Campo, para que o diretor, ou seja, o secretário regional, tome as devidas providências na forma da lei. Agora, Celso, e não é só a Rosana que está reclamando, porque nós ouvimos aí, só para relembrar a quem está chegando agora no programa, várias mães dando depoimento, embora elas não tenham aceitado se identificar, ficou no escuro aquela coisa, acho que uma delas só que se apresentou, mas elas relataram várias situações. Por exemplo, teve uma criança, uma aluna, né, que pegou trauma da escola, porque essa professora, segundo o relato da menina, batia com régua nela. E ela é uma criança tímida e já não queria mais ir para a escola por causa disso. Imagino. Outra falou que a professora pegou pelo braço, puxou pelo braço a criança com força. Então a criança se assustou, se sentiu agredida. E outra disse que ficava de castigo e a professora puxava o cabelo dela. Então, assim, é uma professora que, segundo esses relatos, está muito além do seu limite. Por isso que foi parar na delegacia. Houve uma queixa na delegacia e a denúncia foi parar no Conselho Tutelar, conforme a Rosana estava dizendo, e nenhuma providência foi tomada até agora. Essa professora continua dando aula. Então a gente está preocupado que essas crianças, esses alunos da escola, sejam vítimas de agressões até mais violentas. E aí essa é a preocupação das mães. Por isso que eu até queria fazer uma pergunta para você, Celso. Se várias mães reclamam e a diretora ela não tem autoridade para dispensar essa professora por ser um órgão público, por ser uma escola estadual? Ela, como diretora da escola, ela pode afastar essa professora. Se ela for concursada, ela tem estabilidade, mas não é porque tem estabilidade que não responde um processo, uma sindicância, depois um processo administrativo e pode inclusive ser exonerado. Não é o caso.
Nós estávamos perguntando aqui para a Rosana o que ela pretende com isso. Eu queria te ouvir antes de mostrar para você que está nos assistindo, que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que é avó, né? Quais são os direitos de uma criança de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? E quais são os direitos de uma criança de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Então, eu gostaria de ouvir o que você pretendia quando você, durante uma semana, ficou nos procurando para vir aqui. O que eu quero e o que eu peço é assim, que a direção do colégio, o secretário do Estado, né, veja o que está acontecendo para que não aconteça mais. Né, que a professora veja que ela fez, né, se ela fez errado, que ela não continue fazendo, porque são crianças, né? Então, eu estou contando que a minha filha me relatou, só que ela é uma criança de 6 anos, ela não mente, porque criança de 6 anos não mente, né? Então, o que eu peço, assim, que eles tomem providências para que outros pais, outras crianças não venham passar o que eu estou passando esses últimos dias. Agora ela não está sozinha, porque assim, tem Sim. criança que acaba mentindo, né? Uma mentirinha aqui, outra ali, mas a gente está vendo que o negócio é muito maior. E tem são muito várias mais crianças pais, são relatando muitos, fatos sabe? São diferenciados, vários. mas tudo cai na Esses ali foi o que a gente pegou né? para a entrevista, mas tem muitos mais, sabe? Então, Existem outros pais reclamando? Existe mais. Existe mais. Foi reclamado para a direção falou... Você acha Por que eles têm medo, né? A direção falou para mim que nunca teve reclamação lá. Eu disse, teve, porque eu sei. Essas mães são as provas. São de 3 anos atrás. Será que eles têm sabe? medo porque de repente... Tem medo. Cidade repente, pequena. Celso, será que eles têm medo porque eles podem ser expulsos da escola? Represálias. Porque a cidade é muito pequena, Eu acho que sabe? o medo isso. maior é de que dessas crianças estão dentro da escola e as mães não têm como presenciar o que acontece lá dentro. Eu acho que esse é o maior receio. Detectar o que está acontecendo e antecipar. Porque amanhã ou depois, a gente não quer que isso aconteça, Sim. mas amanhã ou depois, essa história que por enquanto está no âmbito aqui de consumidor, pode virar uma página policial. Claro, e mexe com o psicológico da criança, né, Brito? A formação da criança envolve tudo. É na escola que você se forma, né, com convivência. Você fica mais na escola até do que na própria casa. Como ela chegou chorando e não queria ir mais, né? Ela disse, mãe, eu não vou mais, porque todo mundo riu de mim. Meus coleguinhas ficaram rindo de mim porque eu fiquei de castigo. Então Pois isso é uma bullying. O que a gente não consegue entender é como a diretora não toma providências, já que esta criança foi castigada, né, ficou lá de castigo e passou por um vexame, sem ter praticado absolutamente nada, não praticou nenhuma irregularidade, não desacatou o professor, ela simplesmente foi levar a prima dela e pediu ajuda para a prima dela que estava se sentindo mal. A diretora, o que ela me falou? Ela disse, eu passei lá, eu vi a Bruna sentada no banco lá fora, mas eu não sabia que ela estava de castigo, eu mandei ela ir brincar. Então, no meu entender, se ela soubesse que ela estava de castigo, ela não tinha tirado a Bruna dali. Ela tinha deixado ali. Vamos lá. Eu entendi assim. Por favor, Bruno, vamos ligar lá para a direção da escola ou para o secretário regional de educação lá do estado, porque é uma escola estadual. Antes enquanto a gente faz a ligação, quero mostrar o que diz a lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Essa é a lei. E a lei estabelece o seguinte. Estamos ligando aqui. Estamos ligando na escola. Alô? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a diretora Clarice. Diretora Clarice, é isso? Oi. Boa tarde, diretora Clarice. Aqui quem fala é o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Rosana, que é mãe de uma criança que estuda aí na escola. Ela veio aqui ao programa reclamar do tratamento que ela, filha dela, ou melhor, a sobrinha e outras crianças receberam de uma professora que nós não estamos divulgando o nome aqui, estamos preservando o nome dela, porque aqui não é um tribunal de inquisição, nós estamos aqui recebendo uma reclamação e como o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor e como a mãe diz que até agora nenhuma providência foi tomada em relação à professora e de que ela veio aqui, inclusive, sem querer afastar a professora da escola, sem querer que a professora seja punida, mas para que isso não volte a ocorrer com nenhum aluno, nós queríamos saber se vocês estão acompanhando o caso, dona Clarice, e quais atitudes que a escola tomou. Sim, a gente está acompanhando o caso desde o início, né?
ela nos procurou, a mãe, né? A gente prestou os esclarecimentos para ela, pediu inclusive que ela aguardasse, pois a professora encontra-se ainda, né? Ela relatou pra gente. Ela relatou pra gente isso. Ela está com licença para cuidar de pessoa da família. Então a gente pediu que ela aguardasse, porque é sempre a orientação que a gente passa para os pais, que a melhor forma de resolver as coisas é vindo na escola e conversando, né? Com a direção, com professores. Então a gente pediu que ela aguardasse para a gente resolver, mas ela infelizmente não quis aguardar e, né, partiu para os meios sociais e, né, outros meios, né, que a gente está aí acompanhando. Dona Clarice, mas veja bem, Dona Clarice, em primeiro lugar, a primeira pergunta é a seguinte: nós temos relato de outras mães de fatos ocorridos já há mais de 2 anos, com a mesma professora. Então, outras mães fizeram depoimentos para a Rede Record de Televisão, relatando outros fatos. Quer dizer, não é a primeira vez. E aí eu pergunto para a senhora, por que também, infelizmente, se é direito dela constitucional expressar a manifestação do seu pensamento e denunciar fatos que estão ocorrendo que não condizem com o que estabelece o Estatuto da Criança ou Adolescente, que diz no artigo 232 o seguinte: submeter a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou violência a vexame ou a constrangimento, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, eu sei que a senhora como educadora conhece isso, com certeza, pune atitudes como essa, e nós estamos falando de outras crianças. Quer dizer, existe um histórico todo de mães reclamando e até agora parece que nenhuma providência foi tomada. Nunca chegou ao conhecimento da direção esse fato. Nunca houve uma reclamação junto à direção sobre qualquer criança por parte de qualquer que seja, qualquer pai. Nunca houve. Por isso, a gente vai tomar providência de que, se nunca houve, nem em conselho tutelar e nem junto à direção. Até hoje. Pode falar. A Rosana está aqui, está discordando, ela quer falar? Sim, Clarice. Eu falei para você o dia que fui na direção do colégio, que teve sim, eu falei para vocês estão escondendo o que está acontecendo. Foi aí que eu falei, eu vou levar para a imprensa, que aí alguma coisa vai ser feita. Porque de anos atrás, os pais foram lá reclamar. Os pais vão nas reuniões, eles falam, não, tem algum problema, vem falar com a direção. A direção não resolve, eles estão tampando o que está acontecendo. Então, aí eu fui no Conselho Tutelar, não podem resolver porque é a direção. Então, até o Conselho Tutelar está escondendo o que está acontecendo lá dentro. Então, fiz o boletim de ocorrência na delegacia. Fui para a Ouvidoria Pública do Estado pedir, né, para eles investigar. Porque se eles forem investigar, eles vão descobrir. Porque eu, que não tenho estudo, eu descobri tantas coisas, para o investigador profissional, vai ter muita coisa lá para eles verem. Diretora Clarice, é o Brito Júnior que está falando aqui. É o seguinte, por que existe algum impedimento para se afastar essa professora, esse funcionário, enquanto isso está sendo investigado? Porque isso foi denunciado, inclusive, num boletim de ocorrência numa delegacia e para o Conselho Tutelar. Então, a senhora diz que não recebeu nenhuma denúncia de pais ou de alunos, mas a senhora se contradiz, porque a senhora reconheceu no começo da entrevista que a própria Rosana a procurou reclamando disso. Não estava para afastar essa professora? Brito, enquanto você fala aqui, está aqui o boletim de ocorrência que foi registrado no dia 11/3/2014 na Delegacia de Polícia da cidade. Eu acho que todo mundo tem medo dessa professora, é o que está aparecendo, então, né? Mas por que a professora não é afastada? Medo, assim, de se expor na cidade, como eu me coloquei, sabe? Vamos ver o que a diretora tem a dizer sobre isso. Diretora Clarice, por favor. Assim, eu continuo afirmando que, junto à direção, a mim nunca chegou nenhuma reclamação sobre essa professora. Mas a senhora começou dizendo que estamos sabendo desse caso, pedimos para que a mãe aguardasse, mas ela procurou, infelizmente, que eu não entendi, infelizmente, as redes sociais. Agora, mas os casos que ela relata antes, não, mas tudo bem, mas a senhora já tinha esse relato por parte da Rosana que está aqui, que é mãe de aluno. Então, quer dizer, não foi tomada nenhuma providência, foi parar na delegacia e no Conselho Tutelar. Como sugestão, não seria o caso de afastar a funcionária o boletim foi feito enquanto no dia 11 isso é de março, investigado? Né? Porque isso coloca... 15 de março o boletim de ocorrência, 11 de março. Bom, dona Clarice, veja,
o que a gente está pedindo aqui é que a escola tome as devidas providências na forma do que estabelece a lei. Ninguém quer pedir o afastamento da professora e muito menos que ela seja desligada da escola, etc. e tal. O que a mãe está vindo aqui pedir, e ela insiste nisso, várias vezes falou isso para mim, é de que as providências sejam tomadas para que esses fatos não ocorram de novo, e estas outras mães estão dispostas, sim, a conversar com a direção da escola para relatar o que aconteceu. Num dos casos que nós trouxemos aqui, para a senhora ter uma ideia, não sei se a senhora está assistindo o programa aí, mas enfim, num dos casos que nós trouxemos aqui, a criança ficou afastada da escola, ou seja, do ensino de uma forma geral, por 2 anos, frequentando um psicólogo, inclusive, por uma atitude tomada pela professora. E aí ela extrapolou todos... E eles sabem disso, porque eles estão lá. É uma cidade pequena, não tem como eles não saber. Essa criança passou um tratamento muito sério. Ela conseguiu voltar esse ano só para a escola. Então, Clarice, eu sou mãe, tá? Eu sou mãe. Se minha filha chega em casa falando alguma coisa que a professora fez, ou algum amiguinho que foi maltratado, com certeza eu gostaria do afastamento dessa professora. Então, eu teria ido procurar você, alguém da direção, como a Rosana fez. Bom, a gente com certeza vai conversar para tentar um acordo. Agora, se não tem acordo, você tem que procurar a imprensa para tentar resolver, já que não resolve ali na escola, porque as pessoas da cidade talvez tenham medo dessa professora, porque a cidade é pequena e, não sei, eles têm receio. Mas a gente é mãe, então a gente fica revoltada mesmo. Eu tô muito... A mãe não teve acordo. Ela não queria nem falar com a professora. Não queria nem ver a professora. A mãe? A gente ia promover um encontro. Sim. Promoveu, mas espera aí, veja bem. Ela não quis nem a professora. Desde o início ela não quis conversar com a professora. Diretora Clarice, promover... E ela não conhece, ela não ouviu a versão da professora. Não, veja bem, inclusive quero deixar relatado aqui que se a professora quiser falar, nós estamos à disposição a qualquer hora do programa para falar com a professora. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Ela tem o direito constitucional de resposta, de vir aqui. Se ela quiser vir aqui, ela vem. Se ela quiser entrar por telefone, ela pode entrar, não tem problema nenhum. E assim... Agora, veja, submeter uma mãe a uma situação de constrangimento, de ser colocada à frente da professora, num momento como esse, é uma situação extremamente complicada. Aí eu perguntaria para a senhora, isso seria acompanhada pelo secretário regional de ensino, que, se eu não me engano, o secretário regional de ensino aí é o senhor Juscelino Amâncio, que é o secretário regional daí da região, é isso? Seria acompanhado por ele, para que essas coisas e as outras mães poderiam estar presentes também, para que os fatos ocorridos com as outras mães, ou melhor, com os filhos das outras mães que aqui fizeram suas declarações, estejam presentes? Assim, inclusive ontem liguei para a Rosane, que segunda-feira o gerente de educação vai estar na escola para conversar com ela. Então ela está dizendo que a gente não estava fazendo nada. Claro, a professora está de licença, nem seria, mas ela está disposta a conversar, mas o gerente de educação ontem mantive contato com a Rosane, e para segunda-feira a gente conversar e tentar resolver esse caso. Então, está sendo tomada providência, sim. Pode falar. Eu queria falar, Celso. Foram relatadas aí várias inverdades. Mas essa criança que teve problema psicológico, Rosana, ela não ficou sabendo? A diretoria da escola claro não ficou sabendo? Claro que ficou. Aí é que está a história, para vocês verem como é que é. Eles querem cobrir. Como que uma direção da escola não vai saber que uma criança ficou em tratamento psicológico? É claro que eles sabem, sabe? Isso que eu fico mais indignada e revoltada. Você pode falar, inclusive, diretamente para a Clarice. Na hora que eu fui, Clarice, lá, pedir ajuda para você, que eu queria que fosse investigado o caso, que eu ia tentar fazer de tudo para que fosse investigado e tomasse as devidas providências. O senhor do Conselho Tutelar estava lá junto. Ele disse, o que você queria? Eu disse, olha, no meu ver, se ela está com problemas pessoais no momento, como a diretora me falou, que ela seja afastada por um tempo até ela resolver os problemas pessoais. Porque na escola não é lugar de resolver problemas. Se eu também tenho meus problemas, eu não desconto no meu trabalho, eu não levo para o meu trabalho. Então, por um tempo, ela que fosse afastada. Aí, o que a diretora me falou? Não, ela não pode ser afastada porque ela é concursada. Então, porque ela é concursada, ela pode humilhar, eu falei castigar. Que não seria bem assim para afastar uma professora.
que as coisas Não, mas com provas a gente sabe que pode, por isso que eu vim procurar a imprensa. Bom, na verdade, nós precisamos aí de uma sindicância, um processo administrativo, como manda o direito administrativo, para que essas coisas sejam apuradas da melhor maneira possível. Isso precisa ser feito para que nós não tenhamos problema. Qual era a diretora que estava cuidando da sua filha e da sua sobrinha quando elas foram abordadas? A Emília. Emília. A diretora Emília. Pois é, veja, o que nós vimos... Inclusive está aqui do meu lado. A Emília está do seu lado? Tá. Então, pois é. Dona Clarice, a minha pergunta é a seguinte. A Emília estava lá, presente na hora dos fatos. A professora desautorizou uma diretora de escola, porque pelo que eu fiquei sabendo são 3 diretores de escola, desautorizou uma diretora de escola dizendo que não, que essa criança não ia tomar chá, que ela ia voltar para a sala de aula. Eu queria entender que poder que tem essa professora para desautorizar uma diretora que está cuidando de uma criança. Pois é, como que é a hierarquia da escola, né? Na linha, o João Tadeu Correia, que é gerente da Secretaria de Educação. Ele gostaria de falar. Nós estamos na linha. Professor João, é isso? Sim, professor João. Como vai, professor João? Tudo bem? Tudo bem, caro Celso. Então, o senhor está acompanhando o que está acontecendo aqui no programa? Eu estou acompanhando agora, fui informado dessa reportagem e estou em sintonia sim. Então, professor João, o que ocorre é o seguinte, nós por uma semana toda fomos procurados por uma mãe que escreveu, inclusive, estar desesperada com o que estava acontecendo na cidade, relativo a uma professora que nós estamos mantendo, nós não estamos divulgando o nome dela, até porque isso aqui não é um tribunal, nós estamos aqui fazendo uma reportagem e pedindo providências por parte da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, nós não estamos divulgando o nome dela, então eu pediria também para que o senhor não falasse, por favor. Né? A questão é a seguinte, essa mãe relata e outras mães relatam que as crianças foram, como é que se diz, colocadas em situação de constrangimento ou até de puxões de cabelo, chacoalhadas de uma série de outras coisas por parte da professora. Até para ilustrar, porque o professor está chegando agora, não é só a Rosana, outras mães também falaram. Sim. Vamos rever um dos depoimentos. Vamos fazer para que o professor João possa ouvir o que as mães estão dizendo. Vamos rever. Ela batia nos alunos, ela era grossa, tanto que a minha filha levou um trauma por causa da grosseria dela, do jeito dela falar, de cobrar. Ela era muito tímida, ela tinha vergonha. Então aquilo para ela virou um trauma e ela passava mal. Cada vez que ia para a escola ela ficava ruim, tinha que voltar para casa. Daí ela reprovou e um ano ela perdeu porque ela não conseguia voltar para a escola. Ela passou por um tratamento psicológico. Pois é, nós ouvimos o relato de uma mãe. Agora eu gostaria de ouvir das outras mães também, Bruno, por favor. Enquanto a nossa equipe, o diretor do programa, já está no ponto, já temos um ponto, então por favor, vamos ver. Eu chamei meu filho e perguntei para ele se estava acontecendo. Ele disse que sim, que a professora deixava ele sem cadeira, deixava ele em pé lá na última carteira e que ela estava puxando o cabelo da nuca dele. Ela pegava ele pelo cabelinho da nuca e puxava. Que ela disse que ele estava perturbando, concordo que ele estava perturbando, mas não era... Sim, eu acho a forma dela tomar essa atitude. Pois é, nós estamos aí vendo alguns relatos, nós temos outros, professor João, e esses fatos vêm ocorrendo de 2011 para cá? Isso. De 2011 para cá. São várias mães, algumas quiseram falar com a gente por livre e espontânea vontade, outras não quiseram, com receio. De uma forma ou de outra, o que nós pedimos à Secretaria de Educação, na forma do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor, que abrange os serviços públicos, é que as devidas providências sejam tomadas para que essas coisas não voltem a ocorrer. O senhor quer falar? Na verdade, nenhum fato fica sem a gente averiguar. Nós não tivemos ainda a oportunidade de ouvir a professora, porque ela está afastada para tratamento de saúde. Enquanto o servidor está em afastamento, não é possível nenhuma medida, nem ouvi-la, não é possível. É verdade, o senhor tem toda a razão. Nós marcamos ontem de manhã, eu liguei para a diretora
e marquei com ela para segunda-feira convidar a professora, nós não podemos convocá-la porque ela estava afastada, convidá-la para a gente conversar com as famílias, com as duas famílias, com as duas mães, e também com a professora e com a direção, para a gente nos inteirarmos efetivamente do ocorrido. No primeiro momento, eu acho que há um pouquinho de exagero quando se refere que desde 2011 tal fato esteja ocorrendo, até porque a comunidade de Rio do Campo, a escola de Rio do Campo, é uma das melhores escolas da nossa região e ela hoje detém o melhor IDEB da nossa regional. Então eu estranho. Não, mas eu não estou, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu não estou falando que a escola não é boa, muito pelo contrário. Eu não estou dizendo que a escola tem algum tipo de deficiência. Nós estamos dizendo aqui que uma professora da escola, apenas uma professora da escola, tem tido atitudes com as crianças que tem deixado essas crianças constrangidas e que ferindo o estatuto da criança e do adolescente. Veja bem, Celso, a gente ainda não conseguiu dimensionar se realmente feriu o estatuto da criança e do adolescente, ainda já seria um pré-julgamento. Então a gente não poderia, nesse momento, estar afirmando que houve uma transgressão da legislação. Eu estou caracterizando de acordo com os relatos que foram feitos pelas mães. Porque se isso fosse só por uma mãe ou só por duas crianças, eu ainda disse para a Rosana, se for só seus filhos, nós nem vamos fazer essa reportagem, vamos aguardar o trâmite do processo, primeiro da sindicância, depois do processo administrativo. Mas ela falou para mim, não, tem outras mães e as mães querem falar. Em outros casos que não tem nada a ver com isso, em épocas diferentes. Aí eu falei, então a situação é diferente. É de 3 anos atrás. Para vocês verem, eu liguei na SDR de Itaió para falar para eles ir lá investigar para mim. O que uma senhora chamada Branca falou para mim? Não, a gente não pode investigar enquanto não vinham eles autorizando lá de Florianópolis para nós aqui. Aí ela me deu um telefone e um e-mail que não deu certo. Eu consegui, mandei lá um e-mail, né, lá para a ouvidoria de como está ali, né, você tem, em Florianópolis, mas eles não me retornaram ainda. Aí o Conselho Tutelar também não podia ajudar. Aí para ajudar a professora, para defender a professora, no momento ele podia, porque eles foram no meu trabalho falar que a professora queria falar comigo, se eles podiam trazer ela lá. Isso quando a matéria da minha cidade ia sair no jornal. Eu disse, pode, só que agora eu não volto atrás, a minha posição é a mesma, porque eles não queriam que eu permitisse a matéria ir para o ar, sabe? Eu queria aproveitar para o professor João ter juízo de consciência, ouvir a outra mãe. Nós temos mais um depoimento. Por favor, Bruno. O retorno do áudio para mim está muito ruim. O áudio está muito ruim? Vamos tentar melhorar aqui o que depender da gente. Por favor, vamos mostrar o outro relato. Ele queria um lápis branco emprestado do coleguinha e ela não deixou emprestar. Ela pegou pelo braço, segurou firme, socou ele na cadeira e disse que não era para emprestar o lápis. Bom, é o seguinte, ela diz que a mãe relata que ela pegou a criança pelo braço, socou na cadeira. Professor João, esses depoimentos estão à sua disposição da Secretaria de Educação. Sim. A Record faz questão de fazer chegar nas mãos do senhor para que as apurações sejam feitas da melhor maneira possível, com todo o direito de defesa na parte de sindicância e administrativa, como manda a lei, porque é assim que a gente espera que seja, né? O que a gente pede aqui é que essas coisas não aconteçam mais. Celso, pois não. Na verdade, nós vamos ter a oportunidade de ouvir da própria família na segunda-feira. Pois não. Esses relatos. Então aí a gente vai dimensionar. É um grande avanço. Né, dimensionar para ver o que cabe em termos de punição. Isso a gente não vai tolerar, não vai deixar de averiguar e punir se for necessário. Então a regional, o Estado de Santa Catarina, sempre tem feito esse procedimento. Averigua-se, dimensiona-se o fato e aí toma-se a providência necessária de acordo com a legislação vigente. E nós vamos fazer isso a partir de segunda-feira. Professor João, então vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar o caso, né, a partir de segunda-feira e das providências a serem tomadas pela Secretaria de Educação. Nós temos a diretora na linha ainda com a gente, a diretora Clarice. Nós queremos agradecer muito
tanto ao senhor que nos falou aqui, como a diretora Clarice, dizer que nós estamos à disposição para voltar com esse caso se houver um fato novo. Sim, e se a professora quiser falar aqui no programa, a hora que ela quiser, se ela quiser vir aqui pessoalmente, ela será muito bem-vinda e bem tratada, não tenham dúvida disso. Agora, o que nós queremos é efetivamente a apuração dos fatos e as providências da secretaria, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor João, muito obrigado, diretora Clarice. Rosana, nós vamos acompanhar o teu caso, né, para que essas coisas não aconteçam, né? E é importante a sua vinda aqui para que outros pais de crianças que estudam pelo Brasil em escolas públicas ou escolas particulares conheçam os seus direitos, né, e saibam qual que é o limite da boa educação, da educação feita com ética. Isso aí, Rosana, parabéns pela sua coragem, viu? Parabéns pela coragem mesmo. O que você está fazendo, você tem todo o direito, tem até a obrigação de fazer, entendeu? Porque hoje a gente discute muito sobre o comportamento das pessoas. Então a gente vê grandes tragédias acontecendo, até mesmo dentro de escolas. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos, vez por outra acontece, né? Metralhou, matou, gente que mata a própria família. E aí todo mundo diz assim, ah, mas essa pessoa era tão quietinha, ou essa pessoa não falava nada, que coisa estranha, ninguém imaginava que seria capaz de fazer isso. São muitos casos, não precisa nem dar exemplo. E eu tô aqui aí, assim... quando você tem uma manifestação estranha de agressividade, é nessa hora que a gente tem que ligar a nossa antena e dizer assim, peraí, vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa, porque se essa pessoa ali na frente dos alunos, sendo professora, ela está com algum problema pessoal ou ela tem algum problema até de distúrbio mental, esta é a hora de ajudarem esta pessoa e não deixar que depois o pior possa acontecer. Eu estou aqui assim por falar assim, ó, não só o que aconteceu com a minha filha, mas com todas as mães que não têm coragem de se identificar, né? Então eu estou aqui pedindo uma proteção para todas as crianças que, né, já passaram por ela ou vão passar. Então que ela, né, se ela voltar da aula, que ela venha ter conhecimento do que ela está fazendo, porque se ela assumir um cargo de professora, ela sabe que crianças de 6 anos eles são muito inocentes para eles passar pelo que a minha filha passou e os filhos das outras mães. Né? Ela tem que ser educadora, né? Sim. É isso aí. Criança dessa idade sempre inventa fantasia, mas quando você tem várias crianças, várias mães relatando vários problemas em relação a uma pessoa só, uma professora, é um sinal de alerta, gente. Aí vamos ficar essa história aí. Bom, vamos voltar com esse caso. Você volta aqui para dizer o que aconteceu depois, tá bom? Nós vamos acompanhar, Obrigada. Tá bom? Bom, e hoje nós temos aqui 3 pessoas nos casos que ficaram pendentes. 3 pessoas que estavam em busca de uma solução. Teve bate-boca, teve de tudo e estava difícil de resolver. Será que o Celso hoje vai apresentar a solução para o Wesley, para a Laís e para o Claudeci, cada um com o seu problema? São casos pendentes, espero que só até hoje. Bom, vamos voltar agora para a Patrulha do Consumidor, porque a Maria Alice está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu, Maria Alice? Ela comprou um purificador de água que após 10 dias de uso parou de funcionar. Ela então levou o equipamento para assistência técnica e há 40 dias ela espera pela devolução. E tudo que ela ouve é o famoso, sabe, jogo do empurra-empurra? A assistência técnica diz que espera a peça do fabricante. O fabricante diz que já enviou a peça. Por acaso você de casa já passou por isso? Vamos acompanhar a reportagem. A dona Maria Alice pediu ajuda da Patrulha do Consumidor porque está tendo problemas para fazer valer a garantia de 2 purificadores de água que ela comprou para dar de presente à mãe. O produto, que custou R$ 259 cada um, parou de funcionar. Aí a água saía quente, como se estivesse fervendo. Minha mãe, para não ter problemas com assistência técnica, comprou outro. Com 7 dias esse bebedouro também quebrou. Aí levei os 2 na assistência técnica. E tá lá até hoje, estão os 2 sem gelar, não tenho recado de ninguém, não tenho satisfação de ninguém, se está pronto, se não está. Entrei em contato na fábrica, a fábrica também não me deu retorno. E tô aqui sem os 2 bebedouros e comprando garrafinha de água. Esse bebedouro tá mais de 2 meses para um conserto bobo, que eles me falaram que era só uma placa para trocar. E se há 2 meses está lá e eles não conseguem consertar, eu não quero mais esse bebedouro, eu quero um novo, que é o meu direito. A fábrica alegou para mim que fechou o chamado
porque tentou entrar em contato comigo via e-mail, via telefone, via celular e de forma alguma conseguiu. Sendo que meu celular recebe e-mail, eu trabalho com o computador o dia inteiro e eu tenho sempre alguém em casa. Enquanto não tem resposta nem da fábrica, nem da assistência técnica, a dona Maria Alice segue gastando mais dinheiro para comprar água mineral. Me ajuda, Patrulha do Consumidor. O que me chamou a atenção nesse depoimento da Maria Alice, que está aqui com a gente, bem-vinda Maria Alice, é que ela disse assim, eu resolvi comprar outro para não dar problema com assistência técnica. Quer dizer que assistência técnica está virando sinônimo de problema, Celso? Pois é, e às vezes não é culpa da assistência técnica, ou na maioria das vezes nem é culpa da assistência técnica, é culpa do fabricante que não cumpre a lei, que deve, de acordo com a lei, manter peça de reposição à disposição do consumidor na prateleira. Olha a dica, você tem direito à peça de reposição, dentro ou fora da garantia. Dentro ou fora, porque se saiu da garantia e você tem o produto, como é o caso dela, tem um fora da garantia e um dentro da garantia. Os dois da mesma marca. Então, dentro ou fora da garantia, a peça de reposição é obrigatória, pelo período de 5 anos, pelo período enquanto fabricar o produto. Depois do término da fabricação do produto, mais 5 anos. Ou seja, é para garantir a você, consumidor, de que você vai comprar um produto e quando você precisar trocar a peça, você vai encontrar a peça de reposição. É justamente para dar manutenção, né? Exatamente. Agora, o que acontece hoje no mercado, né? Vieram produtos de todo mundo, aí a pessoa troca só a marca, bota no mercado, coloca no mercado, né? Quem bota a galinha, mas coloca no mercado para venda, coloca no mercado para venda, e aí se esquece de que quando tiver problema ele tem que substituir a peça. Aí eles começam a fazer o seguinte, os bons fornecedores, eles vão fazendo o que os índios faziam lá antigamente, né? Canibalizavam, ou seja, comiam. Eles vão canibalizando os produtos novos, vão arrancando as peças. Só que quando tem defeito, é sempre a mesma peça que tem defeito. Então eles destroem um produto novo para consertar um que está dentro da garantia. Aí acaba a peça, uma peça para cada produto. E aí, e a reposição? É obrigatória a reposição sob pena do consumidor, reclamando ao órgão de defesa do consumidor, o PROCON, ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, multar essa empresa por falta de peça de reposição no mercado. E a multa é pesada, é muito pesada. Então o problema, no caso dela, é do fabricante? No caso dela, especialmente no caso dela, de acordo com a assistência técnica, é o que eles falam. Vamos ligar lá na assistência técnica, por favor? A assistência técnica fala que é o fabricante. O fabricante fala que já entregou a peça para assistência técnica. Então é aquele jogo, né? Conta pra gente. Exatamente. Eu deixei o bebedouro lá, eles falaram que tentaram entrar em contato comigo, não conseguiram. Eu liguei na fábrica, a fábrica falou que enviou as peças. Aí entro na assistência técnica fala que não recebeu nada. Quer dizer, é um jogo de empurra. Maria Alice, empurra pro outro. Maria Alice, eu vou te pedir um segundo enquanto a produção está ligando e a gente vai tocar esse caso com a Libel, que é o fabricante desse purificador de ar. Com certeza, vamos tentar uma solução ainda hoje aqui. Mas enquanto a produção está ligando, a gente não perde tempo de jeito nenhum, não tem respiro. Casos pendentes, temos 3 pessoas aqui conosco. Vamos até elas? Vamos lá. Porque são casos que já passaram por aqui, estava difícil a solução. Vai lá. E de repente agora, olá, quem sabe, hein? Esse é o Wesley? É o Wesley. Bem-vindo, Wesley. Obrigado. Wesley nos procurou reclamando de que comprou um cachorro, não foi, Wesley? Deixa eu ficar do teu lado. Comprou um cachorrinho pelo site, né, Wesley? Foi pelo site de compras, né? Quanto você pagou no cachorro na época? Na época foi R$800. Você adiantou 800 Isso, e faltavam 800, depois mais 400. Mais 400 que seria você no ato. pagaria posteriormente quando chegasse o bichinho. Justamente. Só que o bichinho nunca chegou. Não chegou. E aí você veio aqui à Patrulha do Consumidor e reclamou de que não recebia o bichinho e de que não conseguia contato com o canil. Isso mesmo. O que aconteceu depois de você ter estado aqui? Bom, depois que eu passei aqui, né? No dia seguinte, o Flávio, que foi um dos vendedores, né? Ele entrou em contato comigo via e-mail,
perguntando se podia parcelar aquele valor que eu depositei. Os R$800? Isso, em 3 vezes. Moral da história, gastaram o dinheiro, né? Gastaram dinheiro. Mas devolveu? Devolveu. Eu aceitei a proposta e, bom, falei, tudo bem, vamos depositar em 3 vezes e conferir. E aí, conforme cada dia 25... aqui para mostrar pra gente? Eu trouxe. Mas é um aqui, absurdo, né? Você paga à vista, ele quer devolver, devolve em 3 câmera vezes. aqui que pode aproximar aqui para mostrar. Aqui, ó, os extratos, né? Dos 3 depósitos, né? E, mas pelo menos pagou, né, Celso? E pelo menos resolveu o problema, né? Sim, inclusive no último depósito, ele propôs pagar um pouco a mais do que... Ele pagou um pouco a mais. Monetariamente. Sim, corrigiu. Ah, então tá certo. Parabéns, pelo menos cumpriu a obrigação e corrigiu monetariamente. Está resolvido o problema? Resolvido, só falta o cachorro agora. Só o cachorro. Para o Wesley! Tá bom pra você? Tá ótimo, obrigado. Vamos lá. Parabéns. Bom, depois nós temos o caso da Laís aqui, né? Você se recorda da Laís? A Laís é do book, né? Do nenezinho dela, não foi? Mesmo, foi. Uma pessoa foi te oferecer um book para fazer um book do seu neném e acabou que esse book nunca existiu. O caso dela é extremamente interessante, Tis, para você que é mamãe e para todas as mamães que estão nos assistindo, né? Você recebe uma visita de alguém na sua casa para vender livro, para vender qualquer tipo de produto ou para vender um book, como foi o caso dela, né? Então, quando você recebe a visita de alguém que te oferece alguma coisa e diz, olha, eu vou deixar em consignação, você examina, vê se você gosta. Se você gostar, você pode ficar com o produto. Toda vez que alguém for te vender alguma coisa na sua casa, você tem 7 dias para refletir, para pensar se você quer ou não quer ficar com o produto. Não é isso, Brito? Mas agora, se a pessoa ficar com esse produto, tudo bem, eu vou ficar com essa coleção de livros, por exemplo, mas ela pode devolver nesse período de 7 dias? No período de 7 dias, ela pode refletir, achar que não deve ficar, e foi o que aconteceu com ela. Ela refletiu, achou que estava muito caro o produto que eles estavam oferecendo. Ela e o marido dela discutiram, e é para isso que serve o marido. Conversa com o marido mesmo, tem que conversar com o marido, e o marido tem que conversar com a esposa. Você falou outro dia aqui no programa que até produtos, né, até pizza a gente pode devolver. Exatamente, se alguma coisa for mandada para você sem que você tenha pedido, nem existe obrigação de pagamento. No caso dela, foram lá, olha, podemos tirar uma foto do seu filho, vamos ver se vai ficar bom, foi isso? Foi isso mesmo. Exatamente. Se ficar bom, você pode ficar com o álbum se você quiser, se você não quiser, não tem compromisso nenhum. Aí o vendedor foi lá, falou no ouvido dela, acabou aceitando, depois ela pensou, bem, vai fazer falta esse dinheiro pra gente. Resolveu desistir. E aí ela queria exercer o direito dela, que está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, de desistir no prazo de 7 dias, e não conseguiu. Aí você procura a gente. Procurei vocês, porque com eles falaram que não iam devolver, que não existia essa possibilidade, né? E o que aconteceu depois que você veio aqui? Aí eles devolveram no dia seguinte. Ligaram pro meu marido, pediram os dados bancários dele. No mesmo dia já transferiram para a conta dele a diferença. Olha que bom! Tá. Então, na verdade, ela acabou fazendo um acordo, eles baixaram o preço do álbum, ela teve uma parte da devolução do dinheiro e cabe isso, ela pode negociar quantas vezes ela quiser. Você, consumidor, pode negociar descontos, promoções, toda vez que você quiser, é seu direito. Ela fez isso, parabéns à empresa porque cumpriu a obrigação. Né? Ponto da Laís! Eu ia pedir isso, Brito. Finalmente. Eu ia pedir pra você falar o ponto. Claudeci, né? Claudeci teve aqui recentemente, né, Brito Tício? É verdade. Essa semana agora, né? Do DVD, não foi? Exatamente. O DVD da H-Buster. Pois é, ele esteve aqui recentemente reclamando de que comprou um DVD para o carro dele e dentro do prazo de garantia o DVD deu problema. E aí ele entrava em contato com a H-Buster para resolver o problema, não tinha peça de reposição, passou o prazo de 30 dias, lembra bem o que eu sempre falo aqui, as pessoas sempre me encontram na rua e dizem, olha, eu aprendo muito com você. Então é o seguinte, dentro do prazo de garantia, passou 30 dias na mão da assistência técnica, não resolveu o problema, você tem direito à devolução da quantia paga ou à troca do produto. Depois que você veio aqui, o que aconteceu? Imediatamente, nem saí daqui, chegando lá na recepção de saída, a Gabucha já ligou, entrou em contato. Quando você estava saindo daqui da Record? Exatamente, eles já ligaram. Aqui na portaria você já recebeu o telefone? Exatamente. Telefonema? Exatamente. Aí posteriormente eles falaram, olha, vamos reenviar um equipamento para a assistência técnica 0 e vamos lhe dar mais 6 meses de garantia após o término da garantia existente. Ok, parabéns a Gabucha. Que bom, vai lá, Brito. Fez mais do que devia. Esse é o Esse é o aparelho, ó.
Tá aqui, ó. Trouxe o aparelho pra mostrar, Tá aqui o aparelho novinho. Tá feliz? Feliz. Fala no microfone. Tá Felicíssimo. Feliz? E o Patrulha do Consumidor realmente resolveu o problema. Só uma recomendação. Vê se você não vai assistir filme, videoclipe, essas coisas com o DVD do seu carro enquanto dirige, né, meu Não, parceiro? isso eu não faço. Geralmente é quando eu estou parado. Então, parabéns a Gaban tá bom. por ter resolvido o problema. Enfim, nós temos a obrigação aqui, toda vez que alguém nos procura, de voltar e mostrar o que aconteceu. E é isso que nós estamos fazendo, como nós estamos com muitos e muitos casos de pessoas que já tiveram seus problemas resolvidos. Nós estamos fazendo assim, nós já trazemos 3 de uma vez, 4 de uma vez, resolvemos todos os casos e mostramos para você, ao mesmo tempo, qual o seu direito e como você deve agir toda vez que você estiver sendo lesado por algum fornecedor de produto ou serviço. Certo? É o mutirão da patrulha. Exatamente. Aí para encerrar, exatamente. Estando bom para todas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. Valeu, Wesley, Laís, Claudeci, tudo resolvido, mas aqui temos a Maria Elissa. A Maria Elissa com problema do purificador de água. A água é um problema ultimamente para os paulistanos, principalmente, porque está faltando água, mas o problema dela é o purificador. Será que vamos resolver? Depois nós vamos descobrir. Nós estamos recebendo a Maria Alice, ela que comprou um purificador de água, daí deu problema, levou para assistência técnica. A assistência técnica fala que não tem peça de reposição, fala que o fabricante não mandou a peça de reposição, o fabricante fala que mandou. E eu quero saber, Celso, como que a gente vai resolver esse jogo de empurra-empurra? Pois é, Tice, independente de ter mandado ou não ter mandado, o tempo vai passando. E quando passa o tempo e passa 30 dias na assistência técnica, você tem direito à troca do produto ou à devolução da quantia paga. Isso é muito claro. Agora, a peça de reposição, acho que já tem alguém na linha. Alô? É assistência técnica. Alô, de onde falo? É a Luci. É da Eletrolar Assistência Técnica? Isso. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Com quem eu falo? Com a Luci. Não entendi. Luci. Luci? Luci, boa tarde, Luci. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão, para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, Brito Júnior. Você está assistindo o programa aí? Não, trabalhando. Não, tá. Então, Luci, o que ocorre é o seguinte, nós temos aqui a Maria Alice, ela é detentora de um purificador de água, Libel, e ela levou esse purificador para assistência técnica aí a fim de consertar o produto. Ela tem inclusive uma ordem de serviço com o número 024-417 e está aí desde o dia 7/2/2014 há pelo menos mais de 60 dias, não é isso? Quase. E ela quer saber o que está acontecendo, por que não arruma o produto, Luci? Oi, Luci. Tá ouvindo a gente? Será que ela desligou? Não acredito que ela tenha. Ficou mudo, né? Não, ela não é mal educada, não. Não pode ser. Né? Quem desliga o telefone na cara dos outros é mal educado, não é verdade? Não é isso que a gente aprende com os pais da gente? Eu sempre sou otimista. Acho que ela deve estar atendendo várias pessoas e aí foi atender uma outra Vamos ligar de novo lá. Vamos ligar e aproveita, Bruno, por favor. Bruno, nosso diretor. Liga no saque da empresa também. Vamos falar com os dois. Alô? Vamos ver se a Luci nos atende agora. Oi, Luci. Luci, você desligou o telefone na cara da gente? Luci, você é mal educada. Desligou de novo o telefone. Nossa, Luci da assistência Liga técnica lá mais uma vez, por favor. Não é Eletrolar. possível, nós estamos ligando para conversar. Aqui ninguém está fazendo nada fora da lei. Nós estamos ligando para conversar. Nós queremos saber por que não tem peça de reposição. Se ela diz que não tem peça de reposição, não, vamos conversar com a fábrica, não tem problema. Se ela trata uma emissora de televisão tem... assim, imagina o consumidor. A gente tem duas saídas aqui, né? Ou a gente conversa com a fábrica resolve, ou como ponto de ligação entre o consumidor, o fornecedor e a assistência técnica, aí nós vamos lá pessoalmente. Está tocando lá de novo, agora não está atendendo. Essa assistência técnica fica na Vieira de Carvalho, é isso? Vieira de Moraes. Vieira de Moraes, na Vieira de Moraes. É no Campo Belo. Aqui em São Paulo, para você que está pelo Brasil, está aqui no Campo Belo. Agora, olha, peça de reposição, a gente está tentando falar com eles, eles não respondem, né? Vamos ver. Eu vou falar sobre peça de reposição. Vamos trocar a linha? Eu acho que estou com o saque do fabricante, né? Alô? Alô? Quem fala?
É a Brenda da Libel. Desculpa, eu não Brenda. Brenda? Foi com ela que eu falei. Brenda. Oi, Brenda, é o Celso Russomano, tudo bem? Brenda? Oi, Brenda, tudo bem? Brenda, peraí, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Bom, primeiro eu acho que ela pode ter desligado o telefone, mas tem uma razão para isso. Conta pra gente agora, conta pra todos os nossos telespectadores, quando você falou que ia me procurar, o que aconteceu quando você falou? Foi com a Brenda que você falou? Foi com a Brenda que eu falei. Conta pra gente o que aconteceu. Ela não acreditou? Não, tem mais do que isso, tem mais. Eu liguei várias vezes, falava com ela, retornava, falava com ela me retornava. Aí eu falei, Brenda, eu já passou mais de 30 dias, eu tenho direito a outro bebedor, outro purificador novo. E ela falou, isso não, aqui não funciona assim. Como não funciona assim? Não tem lei? Eu falei, não tem lei? O meu direito é esse. E ela pegou e falou, não, aqui não funciona assim. Eu falei, então vou te levar no Celso Russomano. Você procura os seus direitos. E ela? Você procura seus direitos? Vamos Foi lá, isso que nós ela vamos falar respondeu? da empresa, parece que tem o Vitor, viu, Tici? O do saque. Do saque. Alô? Alô, Vitor? Miguel, boa tarde. Boa tarde, Vitor. É o Celso Russomano, tudo bem? Boa tarde, Celso. Tudo bem contigo? Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Ticiane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo aqui a Maria Alice. A Maria Alice comprou um purificador Libel, usou durante um tempo, passou o prazo de garantia, o purificador deu problema, quebrou. Ela levou na assistência técnica, custava mais caro para arrumar do que comprar o novo. Ela comprou o novo, mas deu azar. 7 dias de uso, o purificador parou de funcionar. Aí ela fez o caminho certo, que você que está nos assistindo sabe. Leva na assistência técnica, está na garantia, tem que ser na assistência técnica do fabricante. E ela levou lá na Eletrolar, que fica ali na Vieira de Moraes, no Campo Belo. Por sinal, Vitor, aproveitando que a gente está falando com o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, a assistência técnica desligou por 2 vezes o telefone na nossa cara. Muito mal educada a pessoa da assistência técnica que representa vocês. Só para constatar, né, só para constatação de vocês. Moral da história. O produto dela está na assistência técnica desde o dia 7/2/2014. A assistência técnica diz para ela, porque não quis conversar com a gente, desligou o telefone na nossa cara, de que não tem peça de reposição. Ela liga para a fábrica diz que mandou a peça para lá e fica esse jogo de empurra. Só que neste jogo de empurra o tempo passou e já faz mais de 30 dias, ou seja, já faz... para ser mais exato, uns 60 dias? Quase 60 dias, vai fazer agora dia 7, 60 dias. Por favor, me informa qual é o nome da consumidora, para que eu possa puxar o histórico. Maria Alice Moretti Abelon. Maria Alice Moretti Abelon. Tem o número da ordem de serviço dela, te ajuda? Abelon, passa por favor. A ordem de serviço é 02 44 17 e depois tem um G e um F aqui. GF? Não sei o que significa. Enfim, nós estamos falando agora com o fabricante da Libel Eletrodomésticos. Tem aqui inclusive o manual de instrução do purificador de água, que é exatamente esse que você tem. Exatamente. Né? Os dois são iguais? Os dois são iguais. E você está com os dois quebrados? Estou com os dois quebrados. E agora você está tendo que comprar água em garrafinha para poder tomar. Tá, eu estou puxando aqui o histórico, um momentinho só. Nós já vamos entrar em contato com a assistência técnica também, tá? E já vamos posicionando você também. Tá. Então, é o seguinte, ô Vitor, a gente precisa saber de que forma a gente resolve o problema, porque se a lei estabelece que passado 30 dias não solucionado o problema dentro do prazo de garantia, você pode dizer pra gente o que tem que fazer, não pode? Com certeza, Celso. E é o que nós fazemos aqui. Nós procuramos resolver todos os problemas da melhor maneira possível. Puxa, Vitor, mas infelizmente quem lhe atendeu, quem foi antes? A Brenda. A Brenda disse para ela que a empresa não funcionava desse jeito. A Brenda disse para ela o seguinte, que ela não tinha direito à troca do produto ou à devolução da quantia paga, que na empresa funcionava diferente. Eu acho que a empresa cumpre a lei, não cumpre, Vitor? Não, com certeza nós trabalhamos dentro da lei, Celso. Se passados os dias, os 30 dias, nós arcamos, se for o caso, nós fazemos reembolso para o cliente, nós trabalhamos totalmente dentro da lei. Então, o que a gente precisa perguntar aqui para a Maria Alice é o seguinte, você quer o purificador novo ou você quer a devolução da quantia paga? Eu quero o dinheiro.
Ela quer a devolução da quantia paga, Vitor. Não, com certeza. Nós vamos entrar em contato com ela e vamos resolver da melhor maneira. Em quanto tempo isso, Vitor? Oi? Em quanto tempo vocês vão entrar em contato com ela? Hoje ainda. A gente Hoje ainda. Então vamos fazer o seguinte, Vitor. Ela vai aguardar a ligação de vocês, depois ela volta aqui para dizer o que aconteceu. Pode ser? Ok. Tá ok? Tá. Ô, Vitor, pode ser assim? Pode ser, Celso. Olha, eu quero te agradecer muito, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Olha, ele foi educado, né? Foi educado, esse foi educado. sim. A Brenda desligaram o telefone na nossa cara, mas ele foi educado. A Lucy desligou, a Brenda desligou, mas o Vitor disse que vai resolver. E o purificador de água vai ser decisivo no futuro, porque nós vamos ter que usar aqui em São Paulo o volume morto, aquela aguinha do fundo da represa, que está com um pouco mais de 10% por causa da seca em São Paulo. E o purificador vai ter que purificar muita água para poder fazer a água ficar legal para os paulistanos. Viu como o pessoal dizia antigamente que a água ia faltar? Agora a gente está vendo o que pode acontecer, sério, né? Sério. Mas amanhã tem mais patrulha e o que teremos na patrulha? Pois é, antes de falar o que nós temos amanhã, para você que está nos acompanhando, você pode ir para o R7, eu vou responder perguntas de todo mundo lá, vou fazer um chat no R7 a partir de agora, então pode perguntar, entra no R7, pergunta o que você quiser, porque a gente vai responder não só para você, mas para todo mundo que estiver no R7. É o seguinte, amanhã, imagina o sonho de um rapaz de melhorar de vida e terminar seus estudos. Aí contrata uma empresa para fazer o seu curso supletivo, curso rápido, para terminar logo o colegial. E desta empresa ele cai numa segunda, e cai numa terceira, e cai numa quarta, ou seja, vai passando de franquia para franquia, as franquias vão fechando, e ele sem certificado não consegue terminar o curso, está desesperado. O que ele vai fazer? Amanhã na Patrulha do Consumidor vocês vão ver. Até lá, gente. Obrigado, Celso Russomano. Valeu, Maria Alice.